Questão número 7 é de álgebra e ela pede aqui um assunto relacionado com média aritmética, média geométrica e média harmônica. O Colégio Naval sempre pede isso. No meu ano caiu uma questão disso, mas isso cai recursivamente. Digamos, ano sim, ano não. É muito comum. Tá, então, para lembrar, como é que é mesmo uma média aritmética? Vamos considerar dois números m e n. Os dois números envolvidos, que no caso vão ser as raízes da equação. Mas, esquecendo da equação, só pensa nos números. Dois números m e n. Quem é a média aritmética deles? A média aritmética é a soma e divide por 2, né? M mais n sobre 2. Isso é a média aritmética de dois números. Se fossem 3, seria sobre 3. Bom, média geométrica. A média geométrica de dois números, você vai multiplicar esses dois números e extrair a raiz quadrada. Se fossem 3 números, você iria multiplicar também, só que seria raiz cúbica. Tá, e a média harmônica? A média harmônica é chatinho de você lembrar, né? Média harmônica é isso aqui. É o inverso da média aritmética dos inversos. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Engraçado, é mais fácil lembrar dessa frase do que lembrar da fórmula da média harmônica. Então vamos deduzir rapidinho aqui a fórmula da média harmônica. Olha aqui, eu tenho dois números m e n. Eu vou achar os inversos deles. Os inversos são 1 sobre m e 1 sobre n. Agora eu vou achar a média aritmética desses inversos. Quer dizer, eu vou somar e dividir por 2. Então a média aritmética desses inversos vai ser 1 sobre m mais 1 sobre n sobre 2. Então isso aqui é a média aritmética dos inversos, tá? Agora você tem que achar o inverso disso, quer dizer, inverte essa fração aí. Então a média harmônica vai ser 2 dividido por isso. 2 dividido por 1 sobre m mais 1 sobre n. Aqui nesse denominador a gente vai juntar essas duas frações aqui. Vamos reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Aqui vai por n e aqui vai por m. Então isso aqui vai ficar 2 sobre... Isso aqui vai ficar n mais m dividido por mn. Agora 2 dividido por isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o inverso disso. 2mn sobre m mais n. Então, a média harmônica de dois números m e n é isso aqui. 2 vezes o produto dividido pela soma dos números. Então, a fórmula da média harmônica. Média harmônica é igual a 2 vezes mn dividido por m mais n. Tá, e tem outro detalhe, desigualdade das médias. Sempre que você tiver os números e calcular a média aritmética, média geométrica e a média harmônica, você vai ter um número que é sempre maior ou igual, e outro que vai ser sempre menor. Quem é o que é sempre maior? É isso aqui, ó. Esse aqui é o maior. Em segundo lugar vem esse. E em terceiro lugar vem esse aqui. Eu coloquei na ordem já, né? Então isso aqui vale para quaisquer números. A média aritmética é maior ou igual do que a média geométrica, que é maior ou igual que a média harmônica. E a desigualdade, ela vai valer, vai ser maior quando os números não forem iguais. Quando os números forem diferentes, isso vai ser maior que isso é maior que isso. Agora, quando você tiver m e n iguais, essas médias vão ser iguais. Isso aqui se chama desigualdade das médias. Desigualdade das médias. Muito bem. Agora, vamos resolver o problema. Eu preciso dessas 3 formulinhas aqui para resolver a questão. Vamos lá. Então a historinha é assim. Um professor de matemática apresentou uma equação do segundo grau completa, deixa eu escrever aqui, ax2 mais bx mais c igual a 0. Uma equação do segundo grau completa, eu não sei se esse coeficiente de x2 é 1 ou não, de qualquer maneira eu coloco aqui. Tá, com duas raízes reais positivas.
duas raízes reais positivas. Vamos chamar essas raízes de M e N? M e N. Ambos positivos, certo? Mandou calcular as médias aritmética, geométrica e harmônica entre essas raízes, sem determiná-las. Isso aqui é importante, sem determiná-las. Quer dizer, não pode resolver a equação para achar os valores de MN. Você tem que fazer os cálculos somente usando o que você sabe da equação, sem resolver. E, aliás, você não conhece nem a equação, né? Você não tem os valores. Olha, nessas condições, somente foi possível calcular a média aritmética, somente foi possível calcular a média aritmética e a geométrica, somente foi possível calcular a aritmética e a harmônica. Calma aí, quando que não é possível calcular uma média? Bom, pode ser que você não saiba os valores dos números que você tem que levar em conta, então você realmente não vai ser possível calcular se você não souber o M e o N. Mas olha só, você precisa do M e N para poder calcular essas médias? Sim, preciso, ó. Na verdade, você não precisa saber quanto é o M e quanto é o N, mas você tem que saber quanto é a soma deles e o produto deles. E aqui também a soma e o produto. Se você souber a soma das raízes e o produto das raízes, você pode. E isso aqui, será que essa raiz quadrada vai poder ser calculada? Sim. Se você tiver raízes com sinais diferentes aqui, uma positiva e uma negativa, a média geométrica não vai existir. Você vai ter a raiz do número negativo. Mas ele falou que são duas raízes reais positivas. Então, é possível calcular a média geométrica assim. Mas você tem que saber quanto é o produto das raízes. E olha só. O que tem a ver a soma das raízes e o produto das raízes com os coeficientes da equação? Ah, você tem que saber isso aqui. Relação entre coeficientes e raízes de uma equação do segundo grau. Tá no programa e cai nas provas. É isso aqui. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Então, se você quer calcular a média aritmética, é só você fazer isso aqui. A média aritmética é igual à soma das raízes sobre 2. Mas a soma das raízes é isso. Então, vai ficar menos b sobre 2a. Pronto, a metade de menos b sobre a. Você calculou a média aritmética apenas conhecendo os coeficientes da equação. E a média geométrica? A média geométrica é a raiz do produto das raízes, a raiz quadrada do produto das raízes. Tá, mas o produto é c sobre a, então a média geométrica é a raiz quadrada de c sobre a. E a média harmônica? Média harmônica é isso aqui, harmônica com H, meu filho. Ó, média harmônica é isso aqui, é 2 vezes o produto dividido pela soma. Vai ser 2 vezes o produto é c sobre a, dividido pela soma. A soma é menos b sobre a. Pronto. Você pode calcular tudo aqui, né? Pode simplificar o a, mas eu vou deixar assim mesmo. Então, você pode calcular a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica sem saber as raízes. Apenas sabendo o a, o b e o c da equação. Então, olha aqui, ó. Não foi possível calcular ou somente foi possível calcular a aritmética? Não, foi possível calcular as 3 médias pedidas. Porque se você sabe A, B e C, você calcula isso e calcula isso. Olha aqui. Foi possível calcular as 3 médias pedidas. Então, a resposta correta é a letra D de delta.